O senador Eduardo Girão utilizou a tribuna do Senado para apontar como a CPMI do dia 8 de janeiro está sendo utilizada para a blindagem de membros do governo Lula e também cobrou os colegas esquerdistas, apontando toda a hipocrisia no discurso de defesa de direitos humanos, mostrando que não se importam com os direitos humanos de opositores a Lula. O senador explicou que utilizaria o exemplo do depoimento do coronel Jorge Eduardo Naime, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que foi acusado de omissão, apesar de ter interrompido suas férias para ir à Praça dos Três Poderes e proteger o patrimônio público. O senador lembrou ainda que as pessoas que eram realmente os responsáveis por essa proteção não sofreram nenhuma das consequências que o coronel sofre, embora a omissão desses agentes seja evidente. Eduardo Girão disse: "Foi muito interessante a desconstrução da narrativa nessa segunda-feira, a partir do depoimento do coronel Naime, ele que é ex-chefe do Departamento Operacional da PM do Distrito Federal. O coronel confirmou, falou 8 vezes, eu anotei, 8. Olha, vocês precisam ver o que está no relatório da ABIN. Esse relatório, inclusive, foi vazado pela Folha de São Paulo e outros veículos. 2 senadores aqui que tiveram acesso também reportaram dentro deste plenário. Senador Marcos Duval, que, aliás, nós temos que reconhecer que foi um dos primeiros parlamentares a chegar dia 8 aqui para entender o que aconteceu naquele fatídico dia, pressionou pela CPMI desde o início. E o senador Esperidião Amin. Os 2 faziam parte de uma comissão de inteligência parlamentar aqui, envolvendo Câmara e Senado, e eles confirmaram que 2 dias antes, olha aí o pavor do governo Lula, da quebradeira na Praça dos Três Poderes, a ABIN informou a 48 órgãos do governo federal que o objetivo seria, sim, violência aqui. O senador relatou que, apesar dos órgãos federais não terem agido para impedir as invasões, o coronel Naime foi ao local e agiu, juntamente com outros policiais militares, mas são eles que estão sendo punidos. Girão disse: "Ficou claro para todo mundo ali que nós estamos diante de mais um preso político, que foi injustamente, de forma arbitrária, privado de liberdade por mais de 5 meses. Agora eu fico perguntando para as pessoas que defendem direitos humanos, aquelas que sempre se arvoram aqui mesmo, direitos humanos, por que não foram atrás de ver essas arbitrariedades e que o devido processo legal do país está sendo rasgado?" O senador Eduardo Girão lembrou outros exemplos de como a perseguição política está sendo normalizada no país e disse: "E fica por isso mesmo, porque esta casa se acovarda. Esta casa é responsável por esse caos institucional que acontece no Brasil." Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE,
confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 24 meses, jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente dessa sessão, senador Stevenson Valentim, do estado do Rio Grande do Norte, senhoras senadoras, senhores senadores, muito obrigado. Funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiros que nos acompanham nessa tarde de quarta-feira, aqui diretamente do plenário do Senado Federal. Eu venho trazer um balanço e muito emblemático, muito simbólico de uma oitiva que nós tivemos na CPMI, na segunda-feira já, com o coronel Jorge Eduardo Naime, aqui do Distrito Federal. Nós tivemos já 4 oitivas, e é bom sempre lembrar, foi protelado pelo governo Lula até onde puderam, porque temem essa CPMI, a verdade que vai vir de lá, o que é que está embaixo do tapete, o que é que estão nas imagens dessa casa que eu não consigo, mesmo como o integrante dela, as imagens do Ministério da Justiça, as imagens do STF, as imagens do Palácio do Planalto, depoentes importantes, poderosos do governo Lula, para a gente ver se realmente houve omissão, se deixaram a porteira aberta, como se diz. E nenhum do outro lado foi ouvido ainda. Todas as 4 oitivas sempre querendo confirmar de depoentes que interessam ao governo Lula. Sim, eu não vou ser repetitivo aqui, essa CPMI, que é um instrumento da oposição, da minoria, foi sequestrado pelo governo Lula. Uma inversão completa, histórica, desse instrumento que é uma comissão parlamentar de inquérito. Sempre foi da minoria, da oposição, para poder investigar, inclusive o governo federal. Mas depois aí, segundo a própria mídia, de ofertarem dezenas de milhões de reais para parlamentares retirarem assinatura, do governo Lula oferecer cargos para essa retirada, não teve jeito, porque a CNN, e fica meus parabéns a essa emissora, teve acesso às imagens pelo sigilo da imprensa e divulgou. E aí não teve como, depois de ficar escancarado para o Brasil, o general do Lula, junto com a sua equipe, recebendo como se fosse uma confraternização em casa, dando até água para os invasores, aquilo mexeu com o brio do povo de bem do Brasil, a cobrança aumentou nos parlamentares e não teve como segurar mais, essa CPMI aconteceu. Houve o sequestro dela, como uma estratégia de blindagem, é isso que a gente está vendo, mas foi muito interessante a desconstrução da narrativa nessa segunda-feira, a partir do depoimento do coronel Naime.
Ele que é ex-chefe do Departamento Operacional da PM do Distrito Federal. O coronel confirmou, falou 8 vezes, eu anotei, 8. Olha, vocês precisam ver o que é que está no relatório da ABIN. Esse relatório, inclusive, foi vazado pela Folha de São Paulo, outros veículos. 2 senadores aqui que tiveram acesso também reportaram, dentro desse plenário, o senador Marcos Duval, que, aliás, nós temos que reconhecer que foi um dos primeiros parlamentares a chegar dia 8 aqui para entender o que é que aconteceu naquele fatídico dia, pressionou pela CPMI desde o início, e o senador Espiridião Amin também faziam os dois faziam parte de uma comissão de inteligência parlamentar aqui, envolvendo Câmara e Senado, e eles confirmaram que 2 dias antes, olha aí o pavor do governo Lula, 2 dias antes da quebradeira na Praça dos Três Poderes, a ABIN informou a 48 órgãos do governo federal que o objetivo seria, sim, violência aqui. O que é que foi feito para proteger esse local? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Porque pelo número de manifestantes, pelas imagens, bastava uma barreira bem feita, que não passava de jeito nenhum. Eu mesmo fui candidato a presidente do Senado, lancei no dia 8 de dezembro do ano passado, aqui na esplanada dos ministérios, tive dificuldade para chegar na minha casa de trabalho, barreira por cima de barreira, tive que fazer uma volta danada, policiamento, para lançar a candidatura lá fora. Por que que depois do dia 1º foi muito fácil adentrar aqui, se tinha inclusive informações, já pela ABIN, dia 6, sexta-feira, que o objetivo seria assustador dos atos do dia 8. Me parece algo muito grave o que aconteceu. Mas o coronel Naime, ele trouxe efetivamente informações importantíssimas. Mesmo estando de folga, nesse dia 8, ele foi convocado, chegando ao local, chegando aqui, às 17h40, quando ajudou a desocupar os prédios invadidos e efetuar, sob o comando dele, de folga, 400 prisões, sendo inclusive atingido por um rojão que feriu suas pernas. E, senador Estivos, isso foi mostrado lá durante a CPMI por um colega, as imagens. O deputado Maurício Marcon, ele mostrou as imagens do ferimento. Nós ficamos convencidos. Quem assistiu àquela sessão, se você não assistiu, brasileira, brasileiro, está no YouTube, pesquisa na própria TV Senado ou TV Câmara, CPMI da última segunda-feira, que você vai ver o depoimento do coronel Naime. Ficou claro para todo mundo ali que nós estamos diante de mais um preso político que foi injustamente, de forma arbitrária, privado da liberdade por mais de 5 meses. Agora eu fico, o senador Sérgio Moro, perguntando para as pessoas que defendem direitos humanos, aquelas que sempre se arvoram aqui mesmo, direitos humanos, por que não foram atrás de ver essas arbitrariedades, que o devido processo legal do país está sendo rasgado? Esse pai de família, trabalhador, dedicado, que não mediu esforço na folga dele para ir servir, levando o rojão, prendendo gente, está preso. Olha a que ponto a inversão de valores nós chegamos no Brasil. É isso que a gente está vendo com o Deltan Dallagnol, por exemplo, que ganhou por 6-0
lá no tribunal, por unanimidade, lá no Tribunal do Paraná, chega aqui no TSE, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, um tribunal classicamente político, e ele perde por unanimidade. Como é que se vai entender isso? Existe lógica. Na suposição da suposição da suposição do que iria acontecer com o Deltan num processo administrativo interno. É loucura! Isso é golpe nos paranaenses, que foram lá e sufragaram o voto no Deltan Dallagnol, 344, mais do que isso. Um dos parlamentares mais votados da história é tirado na marra por essa turma, que hoje manda e desmanda no país, e fica por isso mesmo, porque essa casa se acovarda. Essa casa é responsável por esse caos institucional que acontece no Brasil, senador Estives. Eu realmente acredito que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já subi diversas vezes nessa tribuna, já cobrei o presidente dessa casa, já dei inúmeras entrevistas e estou fazendo o meu papel e sei que o bem, a verdade e a justiça vão prevalecer mais cedo ou mais tarde. Mas a gente precisa cobrar. E a sociedade, de forma ordeira, pacífica, sempre respeitosa, nada justifica a violência, precisa cobrar dos seus representantes um posicionamento sobre o que está acontecendo no Brasil. É Jovem Pan, aí com ameaça de fechar. Desde pequeno que eu assisto, que eu ouço a Jovem Pan. Por quê? Porque ela dá voz à crítica, à oposição desse regime que a gente vive, que não é mais democrático. Para mim é uma pseudo-democracia caminhando vigorosamente por uma ditadura. Veio o jornalista Pavinato, tá aí, a AGU é uma Gestapo do governo Lula, é isso? Indo atrás da crítica que ele fez ao ministro da Justiça. É esse o Brasil que a gente está vivendo. Não é à toa que o Foro de São Paulo vai acontecer amanhã aqui em Brasília, não. No coração do Brasil. Não é à toa que no mês passado, aliás, esse mês, o ditador sanguinário, covarde, Nicolás Maduro, foi recebido aqui com honra de Estado pelo presidente Lula. E a gente não podia fazer elo do presidente Lula com Maduro. Agora, na eleição passada, foi proibido pelo Tribunal Político do TSE. Tudo isso que está acontecendo é algo vergonhoso. Vergonhoso na nossa nação. Não podia ligar Lula. Primeira coisa que o governo dele fez foi retirar o Brasil de um acordo internacional. Ou seja, ele é pró-aborto. Retirou de um organismo pró-vida com mais de 50 países. O Daniel Ortega, que a gente também não podia ligar, está aí as declarações, as omissões, o mundo todo falando, o Brasil se cala em muitos momentos.